Um céu cinzento pairava sobre a pequena cidade universitária no Texas, e as ruas escorregadias refletiam a chuva constante. Mark Davis caminhava com dificuldade pela calçada, a mochila jogada sobre um ombro, o rosto marcado pela preocupação. Aos 23 anos, ele enfrentava o último ano da faculdade de Direito, um emprego de meio período e uma avalanche de dívidas deixadas por seu pai falecido. O mundo parecia se fechar sobre ele, um pouco mais a cada dia. Seu celular vibrou no bolso, tirando-o dos pensamentos. Mark Davis falando. Atendeu com a voz cansada. Uma voz firme e controlada respondeu: Senhor Davis, aqui é Eleanor Brooks. Gostaria de encontrá-lo. É sobre sua situação financeira. Mark franziu a testa. Desculpe, quem é você? Como sabe sobre... Eu sei o suficiente. Ela interrompeu com suavidade, mas firmeza. Vamos nos encontrar no Brooks Bistro, às 19 horas. É importante. A ligação caiu antes que Mark pudesse dizer qualquer coisa. Confuso, mas curioso, ele seguiu até o café indicado. A chuva apertava enquanto ele chegava, e sua jaqueta já não dava conta de mantê-lo seco. Ao entrar, foi recebido pelo calor das luzes suaves e o aroma acolhedor de café fresco. Em uma mesa no canto estava Eleanor Brooks, uma mulher imponente com cabelos prateados perfeitamente penteados e vestida com um terno sob medida que exalava sofisticação e riqueza. Mark, ela disse, indicando para que ele se sentasse. Seu tom era calmo, porém inegavelmente dominante. Mark hesitou antes de se sentar à sua frente. Senhora Brooks, sobre o que é isso? Direto ao ponto. Bom sinal, ela comentou, tomando um gole de chá. Mark, eu sei das suas dívidas. Sei o que seu pai deixou para trás. Sei que você está lutando para se manter. Estou aqui para oferecer uma solução. As sobrancelhas de Mark se uniram. E qual seria? Ela pousou a xícara, encarando-o com olhos azuis penetrantes. Case-se comigo. As palavras pairaram no ar, pesadas e surreais. Mark piscou, achando que havia escutado errado. Desculpe. Você ouviu bem, ela respondeu com a voz firme. Isso não tem nada a ver com romance. É um acordo de negócios. Eu pago todas as suas dívidas, garanto sua segurança financeira e, em troca, você será meu marido. Mark soltou uma risada incrédula. Você está falando sério? Por que eu? Você nem me conhece. Eleanor se inclinou levemente. Justamente por isso. Você é jovem, solteiro e... desesperado o suficiente para considerar essa proposta. Eu não preciso de amor, Mark. Preciso de companhia. Alguém que compartilhe meu nome, minha propriedade. Nada mais. Pense nisso como um contrato. Mark balançou a cabeça, o pensamento girando em espiral. Isso é loucura. E o que você ganha com isso? Pela primeira vez, a expressão dela suavizou. Passei a vida sozinha, Mark. Não tenho filhos. Não tenho mais família. Quero companhia, mesmo que seja só por aparência. E quero controle sobre o que construí. Um marido ajuda a manter isso intacto. Mark se levantou bruscamente, a cadeira arrastando no chão. Eu... não sei, preciso pensar. Claro, ela disse com frieza elegante. Mas não demore. Essa oferta não ficará de pé para sempre. Ele voltou para casa como um fantasma, a chuva atravessando suas roupas como se tentasse alcançar sua alma. Naquela noite, sentou-se à mesa da cozinha com a mãe. O rosto pálido dela refletia o peso dos dias e dos tratamentos caros que consumiam tudo o que ainda tinham. A sombra da mensalidade da irmã mais nova pairava como uma tempestade prestes a explodir. Mark, a mãe disse com doçura, após ele contar a proposta de Eleanor. Eu sei que parece impensável, mas se ela está disposta a ajudar, talvez valha a pena pensar. Mark fitava as mãos em silêncio, dilacerado entre o orgulho e a urgência. A senhora está me pedindo para casar com uma mulher que eu não amo?
Só para resolver nossos problemas? Estou pedindo para você se salvar, ela disse, a voz embargada. Para nos salvar. Na manhã seguinte, Mark voltou ao bistro. Eleanor já estava lá, com o mesmo ar calmo e composto de sempre. Decidiu? Ela perguntou, sem tirar os olhos do tablet. Mark respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra que viria a seguir. Eu vou fazer isso. Um leve sorriso surgiu nos lábios dela enquanto repousava o tablet sobre a mesa. Ótimo. Os preparativos começarão imediatamente. Uma semana depois, Mark se encontrava em um pequeno cartório, vestido com um terno que Eleanor havia mandado fazer sob medida. A cerimônia foi silenciosa, testemunhada apenas pelo advogado de Eleanor e um tabelião. Enquanto trocavam os votos, Mark não conseguia afastar a sensação incômoda que apertava seu peito. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, Eleanor se virou para ele com um sorriso discreto, mas que não chegava aos olhos. Bem-vindo à sua nova vida, Sr. Davis. Ao saírem do cartório sob uma garoa leve, Mark olhou para seu reflexo em uma poça d'água e se perguntou: acabei de salvar minha família? Ou vem de minha alma? Os portões da propriedade de Eleanor Brooks se abriram com um rangido metálico enquanto o táxi de Mark subia a longa entrada de pedras. A mansão surgia à frente, imponente, com colunas majestosas e uma fachada de pedra que mais parecia um museu. Era o retrato do dinheiro antigo, mas as janelas estavam escuras, vivas por fora, mortas por dentro. Mark desceu do carro com a mala na mão, sentindo-se um intruso dentro de um sonho alheio, ou talvez de um pesadelo. Eleanor o aguardava no saguão, tão impecável quanto sempre. Bem-vindo, senhor. Davis, disse ela, e o tom formal fez um arrepio subir pela espinha dele. Espero que encontre tudo conforme sua satisfação. O jantar é às 19 horas. Ele apenas assentiu, mudo, enquanto uma governanta o guiava até o quarto. O cômodo era luxuoso, com uma cama king size, móveis antigos e janelas que iam do chão ao teto, revelando jardins meticulosamente cuidados. Apesar de toda a opulência, o ambiente era frio, como se nenhuma alma tivesse vivido ali de verdade. Naquela noite, Mark sentou-se com rigidez à enorme mesa de jantar. Eleanor estava na outra extremidade, impecável em uma blusa de seda e pérolas. A comida era sofisticada, preparada por um chefe que ele ainda não tinha visto e servida por funcionários que se moviam como sombras, em silêncio absoluto. Está se ambientando? Eleanor perguntou, cortando seu filé mignon com uma precisão quase cirúrgica. É diferente, Mark respondeu com cautela. Esta casa é enorme. Parece que vou me perder aqui. Eleanor esboçou um sorriso enigmático. Você vai se acostumar. Ou não. De qualquer forma, está aqui agora. A franqueza cortante dela fez Mark se encolher por dentro. Você não falou muito sobre seu falecido marido? O movimento da faca dela parou no ar por um instante. Depois, ela limpou os lábios com um guardanapo antes de responder. Ele era um empresário, como seu pai. Os caminhos dele se cruzaram uma ou duas vezes. O tom dela escureceu. Havia algo ali, algo não dito. Mas, como você pode imaginar, nem todos os encontros terminam bem. O coração de Mark bateu mais rápido. O que quer dizer com isso? Ela o encarou. Os olhos dela, até então calmos, estavam afiados como navalhas. Digamos apenas que negócios inacabados têm o hábito de permanecer por perto. Ela ergueu a taça de vinho. Mas isso é passado. Logo você entenderá por que eu escolhi você. As palavras dela, envoltas em mistério, ecoaram na mente de Mark enquanto ele tentava engolir o resto do jantar. Há algo naquela casa, naquele casamento. Não era o que parecia Ciri. Ele vagava pelos corredores da propriedade. A casa estava assustadoramente silenciosa,
quebrada apenas pelo rangido sutil do assoalho sob seus pés. Passou por várias portas trancadas, cujas maçanetas de latão brilhavam à luz tênue. Cada uma parecia sussurrar segredos que ele não devia descobrir. Com o passar dos dias, Mark se sentia cada vez mais inquieto. Os empregados evitavam seus olhos, murmurando entre si quando achavam que ele não estava ouvindo. Ele captava fragmentos de conversas que faziam seu estômago se revirar. Por que ele? Será que ele sabe? Ela nunca faz nada sem um motivo. Uma hora ele vai descobrir, sempre descobrem. Numa noite, enquanto caminhava de um lado para o outro na biblioteca, Mark reparou na escrivaninha de Eleanor. Papéis estavam espalhados pela superfície, junto a uma pequena chave ornamentada. Ela brilhava sob a luz do abajur, seu design intrincado chamando-a a atenção. Seu olhar percorreu a sala. Estava sozinho. Com o coração disparado, ele estendeu a mão. A chave era mais pesada do que ele imaginava. Fria ao toque. A mente de Mark fervilhava. Seria para uma das portas trancadas? Ele olhou para o corredor, onde sombras dançavam nas paredes. A respiração acelerou quando deslizou a chave no bolso. Naquela noite, deitado em seu quarto luxuoso, mas sufocante, Mark girava a chave entre os dedos. 1000 perguntas o assombravam, mas uma ecoava mais forte que todas. O que Eleanor estava escondendo? E por que, afinal, ela o havia escolhido? A mansão estava mergulhada no silêncio quando Mark se esgueirou pelo corredor. A chave parecia pesar 1 tonelada no bolso, sua superfície fria pressionando contra a coxa. Seu pulso acelerou ao se aproximar da porta que havia notado dias antes, a maçaneta ornamentada brilhando à luz da lua que atravessava as janelas. Lançando um último olhar por sobre o ombro, Mark girou a chave na fechadura. O clique suave ecoou no silêncio, arrepiando-lhe a espinha. Lentamente empurrou a porta. O quarto era uma cápsula do tempo congelado em outra época. Móveis empoeirados e papel de parede desbotado o cercavam. Fotografias em molduras de prata manchada cobriam uma mesa, capturando momentos de tempos mais felizes. Eleanor jovem, um homem que devia ser o falecido marido, e outro casal que Mark não reconhecia. Mas foram os papéis sobre a escrivaninha que prenderam sua atenção. Mark os folheou, os olhos se arregalando. Documentos legais detalhavam negócios fracassados entre o marido de Eleanor e o pai de Mark. Uma carta, em caligrafia inclinada e afiada, acusava seu pai de fraude. Você arruinou tudo. Minha família ficou sem nada por causa das suas mentiras. Seu fôlego falhou ao notar a última página, uma certidão de casamento. Seu nome e o de Eleanor estampados em letras nítidas, com uma data semanas antes do casamento, bem antes do que ele imaginava. Sobre a mesa havia um diário antigo de capa de couro. Mark hesitou. Então o abriu. As páginas revelavam os pensamentos de Eleanor. Um plano meticuloso, friamente calculado, exposto em detalhes. Ela havia arquitetado tudo. Um casamento para prender Mark, uma armadilha cuidadosamente montada. Tudo para acertar contas antigas. Eu vou tirar tudo dele, assim como o pai dele fez comigo. Ele será meu peão. Mark congelou quando a porta rangeu atrás dele. Está se divertindo? A voz de Eleanor estava gelada, cortando as sombras como uma lâmina. Ele se virou, a culpa e o medo estampados em seu rosto. Eleanor, eu... Achou que encontraria respostas aqui? Ela entrou na sala, sua silhueta nítida contra a luz tênue do corredor. A curiosidade matou o gato, Mark. O que você acha que está fazendo? A voz dele foi baixa, mas firme. Por que você realmente se casou comigo? Isso tem algo a ver com meu pai? Isso é algum tipo de vingança? Os olhos de Eleanor se endureceram, sua fachada normalmente composta se quebrando. Não é da sua conta fazer perguntas, Mark. Apenas faça o que lhe foi dito, e você sairá desse casamento melhor do que entrou. Não é isso o suficiente para você? Os punhos de Mark se cerraram. Chega.
Você mentiu para mim, me manipulou. Isso não é um casamento, é uma armadilha. Os lábios de Eleanor se curvaram em um leve sorriso, um sorriso que não alcançou seus olhos. Uma armadilha, é? Talvez você devesse ter pensado 2 vezes antes de assinar aqueles papéis. Ela se aproximou, seu tom venenoso. Você pode achar que é esperto, Mark, mas você é como seu pai, cego para o dano que causa até que seja tarde demais. Mark a encarou, o peso do legado de seu pai esmagando-o. Se você o odiava tanto, por que descontar em mim? Eu não tive nada a ver com o que ele fez com sua família. Eleanor o fitou por um longo momento. O silêncio se esticava como uma corda tensa. Finalmente, ela se virou sobre os calcanhares. Você está além da sua capacidade, Mark. Fique fora de assuntos que não lhe dizem respeito. Com isso, ela saiu da sala, seus passos desaparecendo no corredor. Mais tarde, naquela noite, Mark estava deitado, olhos arregalados, incapaz de dormir. As palavras de Eleanor o assombravam, mas também os documentos e o diário. Por que ela iria tão longe para envolvê-lo em seus esquemas? Era realmente apenas sobre vingança? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som distante da voz de Eleanor. Ele saiu da cama, deslizando até o escritório dela, encostando o ouvido na porta. Certifique-se de que a transferência está completa, disse Eleanor, sua voz firme e autoritária. Não podemos deixar ele desistir agora. O tempo está se esgotando. O sangue de Mark gelou. O que quer que estivesse acontecendo, ele estava mais envolvido do que jamais imaginara. Mark estava sozinho na grande biblioteca, sua mente um redemoinho de medo e confusão. As palavras enigmáticas de Eleanor e o conteúdo condenatório da sala trancada deixavam claro que ele estava além da sua capacidade. A mansão, antes imponente, agora parecia uma prisão dourada, com seus luxuosos adornos escondendo segredos sombrios. Naquela noite, Mark se aproximou de Mr. Harris, o mordomo-chefe da propriedade, um homem cuja calma indicava que ele já havia visto e ouvido mais do que deixava transparecer. Mark? Disse Mr. Harris, observando-o com um olhar atento. Eu sabia que não demoraria muito até você vir até mim. Você sabe de algo, não sabe? Sobre Eleanor, sobre tudo isso? Mr. Harris hesitou antes de falar. Você não é o primeiro jovem a ser atraído para o mundo de Eleanor, Mark. Ela é astuta, habilidosa e implacável quando se trata de seus objetivos. Meu conselho é: cuide das suas costas. O peito de Mark apertou. Por que ainda está aqui, se sabe o que ela é capaz de fazer? A expressão de Mr. Harris suavizou-se, um lampejo de arrependimento cruzando seu rosto. Alguns de nós não temos o luxo de simplesmente ir embora. Determinado a encontrar uma saída, Mark começou a bolar um plano. Ele contatou um amigo de confiança da faculdade de Direito, Peter, sob o pretexto de colocar a conversa em dia. Peter, hipoteticamente, se alguém assinasse um contrato sob coação ou falsos pretextos, haveria uma maneira de anulá-lo? Hipoteticamente, sim, mas depende das provas. Você está em algum tipo de problema? Mark desviou a conversa. Só um projeto de classe, estou trabalhando nisso. Valeu, cara. Nos dias seguintes, Mark vasculhou cuidadosamente o escritório de Eleanor sempre que ela estava fora, na esperança de descobrir algo que explicasse sua obsessão com seu pai. Numa noite tarde, enquanto revirava a escrivaninha, encontrou um envelope endereçado a seu pai. A carta era uma condenação feroz, escrita pela própria Eleanor. Ela acusava o pai de Mark de desfalque, fraude e mentiras que haviam levado à ruína financeira da família dela e, por fim, à morte de seu marido. Você nos deixou sem nada. O coração do meu marido não aguentou o estresse e ele se foi por sua causa. Eu farei com que sua família pague pelo que fez. O estômago de Mark se revirou. As ações de Eleanor não eram apenas sobre recuperar sua fortuna, mas sobre vingança, alimentada por anos de dor e raiva. Devolvendo a carta ao seu esconderijo, Mark se decidiu.
Não podia permitir que Eleanor o usasse como ferramenta para sua vingança. Naquela noite, começou a traçar possíveis rotas de fuga da mansão, mas os instintos afiados de Eleanor perceberam sua inquietação. Na manhã seguinte, ela o encontrou na sala de café da manhã, sua presença gelada cortando o silêncio. Eleanor, você tem estado ocupada, não? Mark congelou, a colher parada a meio caminho da boca. Não sei do que você está falando. Eleanor sorriu com frieza. Não me faça de boba, Mark. Se acha que pode me enganar, está muito enganado. Já lidei com oponentes muito mais astutos do que você. Mark engoliu em seco, tentando manter a voz firme. Não sei o que você está me acusando, mas não estou fazendo nada de errado. Eleanor se aproximou, sua voz caindo para um sussurro venenoso. Se me trair, vai se arrepender. Lembre-se disso. Ela se endireitou e saiu da sala, deixando Mark lutando com a crescente percepção de que fugir poderia ser mais perigoso do que ficar. Mas ficar significava se render à vida nas garras dos planos distorcidos de Eleanor, um destino que ele se recusava a aceitar. O ar na mansão parecia carregado enquanto Mark caminhava pela biblioteca, o peso de sua descoberta pressionando seus ombros. O detetive particular. Ele havia contratado discretamente alguém, e essa pessoa acabara de sair, confirmando a devastadora verdade. O falecido marido de Eleanor, Harold Brooks, fora enganado pelo pai de Mark em um golpe imobiliário fraudulento que roubou a fortuna da família Brooks. A morte de Harold, logo após, de um ataque cardíaco, foi o golpe final, deixando Eleanor amarga e determinada a vingar-se. A proposta de casamento de Eleanor para Mark não fora apenas um plano calculado para acertar contas, mas uma maneira de fazer a família dele sofrer, mesmo além da morte. Mark cerrava os punhos, com raiva pulsando em suas veias. Como ela poderia culpá-lo pelos pecados de seu pai? Mas por mais que ele ressentisse as ações de Eleanor, não podia negar a dor que a impulsionava. Naquela noite, Mark encontrou seu amigo da faculdade de Direito, Peter, em segredo. Com a ajuda de Peter, ele compilou as evidências que havia coletado no escritório de Eleanor e nas investigações realizadas. Entre os documentos, descobriram o envolvimento de Eleanor em negócios suspeitos, parcerias duvidosas e relatórios falsificados, tudo para reconstruir seu império a qualquer custo. Peter, Mark, isso é suficiente para derrubá-la, mas você precisa ter cuidado. Se ela descobrir que você está atrás dela, não se sabe o que ela pode fazer, avisou Peter. Mark assentiu sombriamente. Ela já causou danos o suficiente. Está na hora de acabar com isso. Na manhã seguinte, Mark esperou na grande sala de estar, as evidências bem guardadas em sua bolsa. Quando Eleanor finalmente entrou, sua compostura fria intacta, ele se levantou para enfrentá-la. Mark, precisamos conversar, disse ele, a voz firme. Eleanor ergueu uma sobrancelha, seu tom cortante. É mesmo? O que poderia ser tão urgente? Mark puxou os documentos, a voz firme. Eu sei de tudo sobre meu pai, sobre Harold, sobre o que você tem feito para reconstruir sua fortuna. Pela primeira vez, a exterioridade calma de Eleanor vacilou. Seus olhos se fixaram nos papéis que Mark segurava. Eleanor, você estava vasculhando novamente, não estava? Você sequer entende o que seu pai fez com minha família? Mark deu um passo à frente, sua voz se elevando. Eu entendo o que você fez, mas e as pessoas que você feriu ao longo do caminho? E eu? Eu não fiz nada para merecer isso. A mandíbula de Eleanor se apertou. Minha família mereceu perder tudo. Meu marido mereceu morrer de estresse e desgosto, enquanto seu pai viveu confortavelmente. Não venha falar comigo sobre justiça, Mark, disse Eleanor, com a voz cheia de amargura. As mãos de Mark tremiam enquanto ele segurava as evidências. A vingança não vai trazê-lo de volta, Eleanor, e não vai desfazer o que aconteceu. Você passou a vida consumida por isso, machucando pessoas inocentes, destruindo vidas. Quando é que isso vai acabar?
Os ombros de Eleanor cederam levemente, e por um breve momento, Mark pensou ter visto algo que se assemelhava a arrependimento em seus olhos. Eleanor. Mark disse suavemente. Você me lembra dele, sabia? Harold, aquela mesma chama, aquela mesma teimosia. Eu não esperava sentir nada por você, Mark. Mas aqui estamos. Mark hesitou, pego de surpresa pela confissão dela. Se você realmente sente assim, então pare com isso. Deixe isso para trás antes que seja tarde demais. Mas antes que Eleanor pudesse responder, o som dos pneus de um carro esmagando a cascalho ecoou pela propriedade. Momentos depois, policiais uniformizados entraram na sala, seguidos por Peter. Oficial Eleanor Brooks, temos um mandado de prisão. Você está sendo acusada de múltiplos casos de fraude e conspiração. O rosto de Eleanor se endureceu enquanto ela olhava dos oficiais para Mark. Eleanor, você os chamou, disse Mark, encontrando seu olhar. Sua voz estava firme. Você não me deixou outra escolha. Enquanto os oficiais a levavam embora, Mark ficou parado, sentindo o peso do momento. Ela se virou para Mark pela última vez. Você pode achar que venceu, Mark, mas a vingança não é tão fácil de desfazer. Tenha cuidado para que ela não te consuma também. Mark a observou partir, uma mistura de alívio e tristeza inundando-o. Ele havia exposto a verdade e se protegido, mas as palavras de despedida de Eleanor ainda pairavam no ar. Será que ela estava certa? A sombra do passado compartilhado deles algum dia realmente desaparecerá? O estrondo agudo do martelo do juiz ecoou pelo tribunal, sinalizando o fim do julgamento de Eleanor Brooks. Mark ficou em silêncio na última fileira, assistindo enquanto a mulher que um dia fora tão imponente e que ele havia casado, enfrentava as consequências de suas ações. Apesar de tudo, seu testemunho ajudou a reduzir sua sentença. Ele não fizera isso por simpatia, mas por uma compreensão profunda das complexidades da história compartilhada entre eles. Eleanor virou-se brevemente em seu banco e seus olhares se cruzaram pela primeira vez. Não havia mais vestígios da frieza calculista que a definira antes. Em vez disso, ela ofereceu um leve aceno, quase como um pedido de desculpas. Dias depois, Mark foi convocado à propriedade pela última vez. A grandiosa mansão, antes intimidante e isolada, agora parecia vazia. Eleanor havia providenciado para que ele recebesse a escritura do imóvel. O advogado da propriedade entregou a Mark uma carta, escrita com a elegante caligrafia de Eleanor. Não se tratava do dinheiro, Mark. Tratava-se de um fechamento. Harold merecia justiça, mas eu perdi de vista o que realmente importava. Você me mostrou algo que eu pensei ter esquecido: a capacidade de seguir em frente. Esta propriedade não é mais um monumento à minha dor. Pode ser algo mais. Use-a bem. Mark vendeu a propriedade, uma decisão que veio com facilidade. Sua grandiosidade havia sido uma gaiola dourada tanto para ele quanto para Eleanor. O dinheiro da venda permitiu-lhe quitar as dívidas de sua família, finalmente libertando sua mãe da sombra dos erros de seu pai. Com o restante dos fundos, Mark criou um fundo de bolsas de estudo em nome de Harold Brooks. Era uma forma de honrar o homem. Mark havia se tornado, sem saber, uma vítima no conflito entre duas famílias. Seu retorno à faculdade de Direito parecia uma volta para casa. Desta vez, ele estava mais determinado do que nunca a usar sua educação para o bem. Ele fez estágio em um centro de assistência jurídica, ajudando indivíduos que, como Eleanor, haviam sido prejudicados e deixados sem recursos. Em uma tarde fria de outono, uma carta chegou para Mark. A caligrafia era imediatamente reconhecível. Ele se sentou em um banco no parque perto do campus e abriu o papel. A carta de Eleanor. Mark, tive muito tempo para refletir. Durante anos, acreditei que a vingança curaria as feridas que a morte de Harold deixou, mas agora vejo que a vingança é sua própria prisão.
Sua bondade, mesmo diante dos meus erros, me ensinou algo que eu nunca esperava. O perdão não é fraqueza, é força. Obrigada por ser melhor do que o mundo ao seu redor. Obrigada por me mostrar que podemos quebrar os ciclos que herdamos. Espero que você encontre a felicidade que eu nunca consegui. Eleanor. Mark ficou olhando para a carta por um longo tempo, as palavras se infiltrando em sua mente. Ele a dobrou cuidadosamente e a colocou no bolso do casaco, sentindo uma sensação estranha de paz. 1 ano após a prisão de Eleanor, Mark estava diante de um grupo de recebedores de bolsas de estudo em uma pequena cerimônia. Atrás dele pendia uma placa simples: Fundo de Bolsas Harold Brooke para segundas chances. Mark falou com convicção. Este fundo não é apenas sobre dinheiro. É sobre criar oportunidades para aqueles que, de outra forma, poderiam ser esquecidos. É sobre transformar a dor em propósito. Após a cerimônia, ele se sentou sozinho por um momento, refletindo sobre o turbilhão do ano que passou. Seu caminho havia sido irremediavelmente alterado, mas, pela primeira vez, ele sentiu que estava andando na direção certa. Mark se afastou da cerimônia, um sorriso suave em seu rosto. Ele levanta os olhos para o céu claro, sentindo o peso do passado finalmente se afastando. A carta de Eleanor permanece em seu bolso, um lembrete silencioso das lições que ambos aprenderam sobre redenção, justiça e o poder transformador do perdão. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada incrível de resiliência, redenção e perdão. A história de Mark nos lembra que, mesmo diante da traição e das dificuldades, as escolhas que fazemos podem nos levar à cura e a novos começos. Se essa história tocou seu coração e te deixou inspirado, não se esqueça de dar um like e compartilhá-la com seus amigos e entes queridos. Vamos espalhar a mensagem de esperança e segundas chances por todo o mundo. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no Soul Stirring Stories para mais histórias emocionantes que tocam sua alma e nos lembram de todo o poder da compaixão, do perdão e do amor. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez com outra história que vai mexer com você. Até lá, cuide-se e lembre-se de valorizar as lições que a vida traz.